Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje dei uma mudadinha aqui na câmera para eu aproveitar a luz da janela, então vocês estão vendo a porta do meu escritório. Tudo bem, né? Tem problema ficar olhando para a porta não, né? Acho que não vai ter problema. Então vamos lá, vamos chamando as pessoas para virem aqui assistir essa live comigo, tá? Convidem mais pessoas para ouvirem esse conteúdo, que eu acredito que vai ajudar muito você nos seus relacionamentos, tá? E tudo que eu compartilho aqui com vocês são coisas que me ajudaram, tá? Então não é assim, ai, tirei do nada. Não. São coisas que eu estudo e que eu apliquei em mim, no meu relacionamento e que me ajudaram. Então, tanto ajudaram eu como pessoa, Clara Emília, como profissional, como mãe e também como esposa. E eu e o Eduardo juntos no nosso relacionamento, tá? Então convidem mais pessoas aí para ouvirem essa mensagem que eu tenho para passar hoje. Compartilhem com outras pessoas, clica no aviãozinho ali para chamar mais pessoas para participarem também, tá? Eu também, ó, já tô compartilhando com mais algumas pessoas aqui. Compartilhe com mais pessoas. Porque eu acredito que pode, eu sei que pode ajudar muitas pessoas nos relacionamentos delas. Então vamos lá. Oi Amanda, oi Priscila, oi Dani. Tem uma outra pessoa aqui que eu não sei quem que é. Oi Carol. Ai gente, que prazer ter vocês aqui, fico muito feliz com isso. Continuem compartilhando, pedindo para mais pessoas entrarem. Eu de vez em quando vou olhar ali para baixo ou vou pegar o meu caderno, tá? Que é uma colinha, porque eu preparo, eu escrevo o que eu vou falar para vocês, tá bom? E eu preciso... Gente, já me ensinaram, mas toda vez eu preciso resgatar como que eu faço para... Toda vez eu preciso resgatar aqui como é que eu faço para fixar o nome da live. Então, deixa eu pegar aqui. Tô aqui. Como não passar a rasteira no seu relacionamento. Oi, tudo bem? Bordados e Fofurices é a Gi, né? Lembrei. Acho que é a Gi ou a Giz. Não sei como que te chamam. Se é Gi ou se é de Giz. Como não passar rasteira no seu relacionamento. Publicar, e daí o que que eu faço? Clico aqui. Fixar comentário. Ai, cada vez eu vou ficar... Gi, obrigada Gi por estar aqui. Então hoje eu vou falar sobre como não passar a rasteira no seu relacionamento. Por que isso? Porque assim, ó, a sabotagem é algo que normalmente a gente não tem consciência do que tá fazendo, tá? E aí a gente acha que tá fazendo uma coisa que vai ser legal, que vai ser bom. Oi, Michele. Que vai ser bom pro relacionamento, e quando a gente vê, a gente tá na verdade passando a rasteira no nosso relacionamento. Não é só na gente que a gente, não é só conosco que a gente faz isso, a gente faz isso nas relações também, tá? E aí vou pedir pra vocês uma coisa, eu não vou ficar lendo muito comentário, porque depois eu respondo, tá? Aquilo que você tiver de dúvida, você manda lá no meu direct, qualquer dúvida, pergunta, sugestão que você tiver, você manda lá no meu direct que eu vou responder. Eu vou deixar liberado aqui os comentários, mas não vai dar para eu ficar lendo, senão a gente fica muito mais do que uma hora aqui. E vocês já sabem que, na verdade, eu nem gosto de ficar uma hora, né? Por quê? Porque eu acho que muito tempo, às vezes, a gente acaba se perdendo e não prestando tanta atenção assim. Então, a gente presta atenção por um período e depois começa a se dispersar. Então, qualquer dúvida, manda no meu direct, que eu vou responder. Pode ter certeza que eu vou te responder, tá? Segundo,
Se quiser anotar, aproveita, vai lá, pega um caderninho, pega lápis, caneta, para você fazer as anotações que você quiser fazer. Porque às vezes no meio da live você pensa, tem uma pergunta, né? E aí depois, ao final, você vai acabar esquecendo, não vai me perguntar. Então, faça isso, vai lá, busca um caderninho, pega uma caneta para você anotar todas as informações que eu vou passar aqui, para você parar de sabotar o seu relacionamento, tá? Quando as coisas estão indo bem, de repente você passa rasteira, ou no meio de uma conversa você faz alguma coisa que prejudica, você está tentando melhorar alguma coisa no relacionamento e o que acontece? Você se prejudica, tá? Então, vou falar sobre isso hoje. Isso é mais comum do que você imagina. E depois eu vou falar que eu me saboto, tá? Vocês vão rir quando eu contar sobre isso. Eu acho que vocês vão rir. Pra mim é meio que engraçado falar sobre isso. Então assim, ó, podem acenar, adoro receber acenos, adoro receber coraçõezinhos, mandem coraçõezinhos pra mim, compartilhem essa live com outras pessoas, tá bom? Podem fazer comentários, porém, perguntas, mandem depois no direct, tá bom? Até porque os comentários aqui da live não aparecem pra mim depois, tá? E sim, a live vai ficar salva. Beleza? A live vai ficar salva. Isso não significa que você não tenha que ficar aqui. Fica aqui comigo, porque eu gosto disso, eu gosto de vocês, eu gosto de coração. Eu tô doida pra fazer palestra ao vivo, online, beijar, abraçar as pessoas. Se bem que eu acho que as primeiras não vai poder ter muito beijo nem abraço. Mas só de ver as pessoas ter o calor humano ali, eu vou ficar super feliz, né? E agora sim, vou começar, a falar sobre autossabotagem nos relacionamentos. Deixa eu ver aqui que horas são, tá? Pra eu seguir certinho, porque senão o Instagram só me avisa, tipo, poucos minutos quando tá acabando. E como eu falei, eu não faço questão de usar toda uma hora aqui, né? Mas eu preciso acompanhar ali o horário pra evitar de passar da conta. E eles me cortarem, tá? Então vamos lá. Primeiro, que eu quero que fique claro. Vamos começar. Compartilha aí, tá? Compartilha com as pessoas. Me mandem coração para eu saber que vocês estão aqui comigo. Que fique claro. Todos nós nos sabotamos, tá? Em maior ou em menor medida, todos nós nos sabotamos, tá bom? Isso eu me saboto, tá? Você se sabota. Todas as pessoas fazem isso em maior ou menor proporção. Ok? Estamos conversados? Beleza. Depois, da onde que vem os sabotadores? Gente, os sabotadores, eles se originam na nossa infância, na nossa educação. Não é por mal, não é pra ficar bravo, fazer cara feia pra pai e mãe, tá? Porque se você for pai ou mãe, você também faz isso. E a gente faz por amor. Os seus pais fizeram isso por amor a você. Mas a origem dos sabotadores é na nossa infância, na nossa educação. Eu esqueci de fazer uma coisa, gente, desculpa. Deixa eu silenciar aqui o meu celular, que ele tá vibrando. Pronto. Então, essa é a origem dos sabotadores, tá? E como é que os nossos sabotadores aparecem? Eles aparecem em forma de sentimentos e de pensamentos. Sentimentos e pensamentos que nos colocam para baixo, que tentam nos passar a rasteira, tá? Que quando a gente... E tentam nos passar a rasteira quando a gente tá assim, ó, andando num ritmo bem legal, quando a gente tá correndo num ritmo bem legal, sabe? E de repente você começa assim, não, mas eu acho que eu não dou conta de correr assim. Não. E você pensa. E daí você começa com um sentimento de incapacidade. E aí na sua cabeça ficam coisas ali de... Não, mas você não dá conta. Não, mas depois você vai se ferrar e você vai ficar toda dolorida. E ficam aqueles pensamentos recorrentes te criticando, tá? Te criticando. Ou assim, esse terreno aqui que você tá correndo não é um terreno bom para correr. Aí você devia só andar, não devia correr. E aí são pensamentos recorrentes que ficam na sua cabeça sabotando você, tá bom? Esses são os sabotadores. E o sentimento que você tem, um sentimento de incapacidade, um sentimento de menos-valia, um sentimento de que as coisas não vão dar certo, tá? Então, é assim que os sabotadores funcionam na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, tá?
E o que, que a gente pode fazer então para diminuir ou para minimizar os sabotadores? Bom, a gente pode usar o lado mais que a gente chama de sábio da nossa mente. Nós temos um lado sabotador e um lado sábio. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que usar mais o lado sábio da nossa mente, tá? Como que faz isso? Bom, tem técnica, tem ferramenta para trabalhar isso, tem teste para saber qual é o seu principal sabotador ou, o que é pior, quais são os seus principais sabotadores, isso mesmo, no plural, gente, no plural, tá? E o quanto que você dá conta de usar a parte sábia da sua mente, o quanto que você consegue, que você sabe em um dia inteiro, em 24 horas, quanto que você usa a parte sábia da sua mente. Em porcentagem, isso aparece, tá? Então, assim, o ideal é que a gente use no mínimo 75% do nosso tempo a nossa mente sábia. Mas, gente, eu ainda não encontrei ninguém que faça isso. Eu não faço isso. Se eu fizer o teste hoje, pode ter certeza que eu vou estar ali nos 60% usando o lado sábio da minha mente, tá? E tá tudo bem. Por quê? Porque isso é uma construção que a gente vai fazendo, tá? Isso é uma construção. A gente não usa 100% do nosso tempo nos sabotando, mas também não usamos 100% do nosso tempo com sabedoria, tá? Usando a parte sábia da nossa mente. É como se fosse um anjinho e um diabinho, assim, sabe? Então, uma hora a gente ouve um, outra hora a gente ouve outro, e a gente costuma ouvir mais quem? O diabinho. Por quê? Porque só é considerado dentro da teoria dos sabotadores e da psicologia positiva que a gente está usando mais sabiamente a nossa mente se a gente usar mais que 75%, tá bom? Gente, continua compartilhando, chama mais pessoas para participarem dessa live com você, vai me mandando coraçãozinho para saber que você tá aí, que você tá entendendo, que você tá gostando e que tá legal, beleza? O ideal é que a gente, então, aprenda a usar mais o lado sábio da nossa mente, tá? E isso é como que a gente sabe quanto que a gente usa da nossa mente sábia e o quanto que a gente usa a nossa mente sabotadora. Fazendo um teste, tá? Fazendo um teste. E como que você consegue acabar com o seu sabotador? Não consegue. É isso mesmo. Você não consegue acabar com o seu sabotador. O que você consegue fazer é enfraquecer o seu sabotador e fortalecer a sua mente sábia. Isso você consegue. E aí você vai conseguir ter mais consciência, tá? De quando é o seu sabotador e de quando é a sua mente sábia, tá? Quando é o seu anjinho ou o seu diabinho que está interferindo ali no seu comportamento. Quem é que tá falando na sua cabeça? Se é aquele que te impulsiona e te faz conseguir correr mais, né? Correr bem, ou se é aquele que te sabota, que te passa a rasteira e que diz que você não consegue, que você não vai dar conta, que você vai ficar com dor, que você vai ter problema, que você tem que parar, que tá sendo demais pra você, tá? É isso. É isso que a gente faz. A gente enfraquece esse super crítico que é o nosso sabotador, tá? Como que a sabotagem aparece? Bom, como eu falei, na infância. De acordo com a maneira como a gente foi educado, de acordo com a maneira como a gente foi ensinado, é que os sabotadores aparecem, tá? E vou te dizer mais, que a gente não tem um sabotador apenas. É muito difícil que a pessoa tenha apenas um sabotador. Normalmente nós temos mais que um sabotador, e no total existem 9 sabotadores que foram mapeados, que foram estudados, né, que todos temos em maior ou menor grau no nosso comportamento. Normalmente é um ou dois que mais interferem nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no nosso dia a dia, tá? Mas nós temos mais que existem no total 9 sabotadores, tá? Só que é um ou dois que são os mais prevalentes em geral e que mais atuam no nosso comportamento. Claro, pode ser um só? Pode, graças a Deus pode, tá? Mas ainda não peguei ninguém que tivesse um sabotador alto e os outros bem baixinhos.
Claro, e pode ser mais de 2? Infelizmente pode. E aí sim eu já peguei pessoas com 4 sabotadores super altos. Super altos. É possível trabalhar cada um deles? Certamente. Mas é devagar. A gente vai um a um enfraquecendo os sabotadores. E enfraquecer os sabotadores é você ter consciência do sabotador, tá? Tô aqui, ó, colinha. Enfraquecer o sabotador é você ter consciência do seu sabotador. Por quê? Porque se você não sabe qual é o seu sabotador, como ele se manifesta, como que ele age, como que ele interfere em você, como é que você vai lidar com ele? Ele é um inimigo oculto, tá? É como se fosse, quando a gente assiste filme, desenho de super-herói, normalmente os super-heróis estão lutando contra quem? Contra um inimigo oculto, contra um inimigo que eles não sabem quem é, eles só sabem que faz maldade, né? E que está em algum lugar, porque alguma coisa está acontecendo, mas não sabe quem é exatamente, né? Aí só quando ele descobre quem é o inimigo é que ele consegue combater o inimigo. Com o sabotador é a mesma coisa. Você só consegue combater o seu sabotador depois que você sabe qual que é o seu sabotador, senão você não sabe. Hoje, eu acredito que você possa pelo menos, mais ou menos, identificar qual é o seu sabotador, tá? Eu acredito que você vai sair daqui tendo pelo menos uma ideia de qual que é o seu sabotador, beleza? Quer saber qual que é? Vai me dando coraçãozinho aí que eu já vou falar pra você, tá bom? Deixa eu ver se eu anotei aqui, se eu saí do meu script ou se eu estou dentro do meu script, tá bom? Então, o objetivo de trabalhar sabotadores é tirar ele do nível da inconsciência e trazer para o nível da consciência, tá? Para você saber exatamente quando que é o seu sabotador te guiando ou quando é a sua mente sábia te guiando. E se você tem consciência, você pode até perceber, é o meu sabotador, mas aí você pode sair dele. Sabe quando você pega uma rua errada, você tá indo para um lugar e fala, nossa, peguei essa rua errada. Você consegue sair dela para pegar a rua certa. Mas você só sabe pegar a rua certa se você souber qual é a rua errada e para onde você quer ir, não é mesmo? Senão você não sabe, você tá perdido, tá? É assim com o sabotador, tá? Então, os sabotadores, eles nos guiam, tá? Os nossos sabotadores, eles guiam o nosso comportamento. É como se a gente se comportasse, né, na vida e com o outro baseado no nosso sabotador, tá? E aí, o que que eu quero? Quebrar com essa bagaça. Porque esse negócio não é legal, tá? Ele não é bom. Ele atrapalha a gente. A gente acha que tá sendo legal, mas a gente não tá, tá? Lembrando que a gente cresce se comportando com base no nosso sabotador. E a gente só vai descobrir isso depois de véia. Tô eu aqui, aos 38 anos, descobri os sabotadores. Estou com 39 agora. Pensa quanto tempo que eu agi com base no meu sabotador. Claro, então agora o seu sabotador não age mais, não interfere na sua vida? Quem dera. Eu só consigo percebê-lo mais. Um deles, que é o que eu tenho me trabalhado mais, tá? Porque eu também tenho mais de um, né, gente? Sou humaninha, todinha aqui, tá? Então, só que tem vezes que não é na hora que ele tá agindo que eu percebo. Muitas vezes eu percebo o meu sabotador quando a situação já aconteceu. Eu falo, nossa, olha como me sabotei, 3 dias me sabotando. Quer saber? Eu vou falar pra você. Quando que o meu sabotador atua? Depois eu vou falar qual que é o meu sabotador, mas vou te falar recentemente quando que eu percebi 3 dias depois do meu sabotador atuando, tá? E eu vou contar aqui essa historinha e depois vou perguntar pra você se você consegue identificar qual é o meu sabotador. Eu fiz um tratamento contra o câncer, né? Algumas pessoas sabem, mas se você não sabe, tô te falando agora. No ano passado. E aí, depois que você termina o tratamento, você tem que fazer alguns exames para comprovar de que o tratamento foi eficaz e que tá tudo bem com você. E aí,
eu passei 3 dias me enrolando para liberar as guias do plano de saúde para eu fazer os exames. Começou por aí. Aí eu entrei no aplicativo e vi que eu podia fazer a liberação por lá, que eu não precisava nem fazer ligação. E eu aqui, né? Ai, gente, me sabotei por 3 dias. Hoje eu faço. Só quando eu falei hoje eu faço, já era umas 5h40 e eu liguei lá na empresa, né? No plano de saúde e já estavam fechados. Passou mais 2 dias, eu ainda sem fazer isso. Aí eu fui olhar o aplicativo e falei, gente, dá para eu fazer por aqui. Ou seja, passaram-se 5 dias e eu não estava fazendo aquilo que eu precisava fazer, tá? Depois que eu consegui a liberação das guias de exames, eu passei mais uns 3 dias sem agendar os meus exames. De novo, eu percebi que eu estava me sabotando. Então, percebe que por mais que você por mais que você não se ligue ali na hora que está acontecendo, em algum momento você consegue. E conforme você vai prestando mais atenção em você, no seu comportamento, nas suas atitudes e nos seus pensamentos, mais enfraquecido vai ficando o seu sabotador, tá? É isso, esse é o objetivo de você trabalhar o sabotador. É você sair, desculpa aqui a palavra, dessa merda, né? E começar a caminhar rumo ao adubo, que eu falo. Transformar esse cocô em adubo. Fazer com que ele trabalhe de forma mais positiva possível para você parar de passar rasteira em você e no seu relacionamento, tá? Então, como que aparece? Como que aparece no nosso comportamento? Como é que aparece pra gente os nossos sabotadores? Vou pegar uma aguinha aqui e já vou falar. Se você tiver caderno e caneta, você vai podendo anotar, tá bom? Você vai podendo anotar aí como que aparece, como que se manifesta o sabotador na gente, no nosso comportamento. Deixa eu tomar uma água aí, que daí eu dou tempo de você pegar um papel e uma caneta se você ainda não fez isso, que eu avisei logo no começo, tá? Enquanto você não tá fazendo nada com a mão, não tá anotando, me manda coração, tá? Então, a autossabotagem aparece como forma de insegurança, tá? Sim, insegurança é uma forma de autossabotagem, tá? Na forma de ser uma pessoa controladora, que tem que ter o controle das coisas, que tem que ter o controle das outras pessoas. Uhul, sobe coração, tô adorando, amo corações, tá? Na forma de boazinha ou bonzinho, sabe? Aquela pessoa muito boazinha, muito bonzinho, muito queridinho, que diz sim pra tudo e pra todos, é uma forma de você se sabotar, tá? Não é uma pessoa querida, não, tá? É uma pessoa autossabotadora. Uma pessoa rígida demais, tá? Uma pessoa que é muito rígida em seus comportamentos é uma pessoa também que se sabota. É uma pessoa que normalmente ela é rígida, por quê? Porque ela tem dificuldade de entrar em contato com os sentimentos dela e, consequentemente, com os sentimentos do outro também. E pode ser uma pessoa difícil de se entregar ao relacionamento, tá? Porque ela é rígida. Dúvida sobre capacidade, dúvida sobre adequação, tá? Uma pessoa tá sempre em dúvida, sempre, ai, será que eu tô bem? Será que isso tá bom? Ai, será que tá legal? Ai, será que estão gostando? Ai, esse bolo ficou bom mesmo? Ai, esse colar realmente combinou com essa roupa? Ai, será que essa roupa tá boa para eu fazer live, tá? Isso também é uma forma de autossabotagem. Ansiedade, sabe? Aquela pessoa que tá assim, sempre esperando por algo ruim, sempre esperando pelo pior, tipo, gente, esse vírus vai acabar com todo mundo. Gente, não tá chovendo, todos os agricultores vão perder as plantações, sabe? Então, é aquela pessoa que tá sempre esperando por algo ruim, sabe?
Tá sempre, acontece uma coisa de boa, mas ela já fala, aconteceu algo de bom. Daqui a pouco vai dar merda, você vai ver. Daqui a pouco vai acontecer uma coisa ruim. Você vai, peraí, não comemora não pode comemorar, tá? Isso também é um tipo de sabotagem. Porque aí ela busca fazer pelos outros e vai fugindo das suas coisas. Também, tá, Fernanda? Também. Ela foge dela, ela diz um monte, ela fala assim pros outros, ela tá dizendo não pra ela. Ela tá se deixando de lado, ela não tá se posicionando, ela não tá olhando para as necessidades dela, ela não tá olhando pro tempo dela e fazendo só coisas pelos outros, tá? É exatamente isso, é um tipo de fuga das coisas dela, tá? Mas tem um outro sabotador também que é o que foge das coisas, tá? Tem um outro também. Vitimismo, gente, vitimismo também, aquela pessoa que tem a tendência de ser mártir, sabe? De ser a coitadinha, que fazem mal pra ela, ou que nada pra ela dá certo, as coisas dela são sempre, né? Os outros sempre fazem o pior pra ela, as pessoas sempre dão o pior pra ela, sabe? Essa é o tipo de sabotador vitimista, tá? O marido nunca dá atenção, o marido nunca é legal, o marido sempre faz tudo pelos outros e pra ela sempre tudo fica pra depois, tá? Gente, é um saco. Não sei vocês, mas a pessoa acho com quem eu tenho menos paciência na vida é o vitimista, tá? Aquelas pessoas que são muito competitivas, que estão sempre ocupadas, sempre tem alguma coisa pra fazer, tá? Isso também é um tipo de sabotagem, tá? Eu falei pessoas que são extremamente racionais, né, sem emoção, muito rígidas. Tem aquela pessoa também que gosta muito de emoção, que sempre gosta de mudança, de variedade, sabe? É uma pessoa que pode ser que pula de galho em galho no relacionamento, pula de galho em galho no emprego, sabe? Ou se tá dentro de um relacionamento, ela sempre quer mudança, sempre quer variedade. São pessoas às vezes que provocam uma briga para até tá tudo muito calmo, muito tranquilo, preciso de uma emoção. Então ela provoca uma briga, ou ela faz alguma coisa que sabe que vai irritar o outro, sabe? Que vai irritar o parceiro ou a parceira, porque precisa dessa constante emoção, tá? Pessoa que gosta de mudança, de variedade, de coisas novas, de coisas diferentes, não percebe que isso também pode ser um sabotador. Então o relacionamento tá indo bem, tá tudo gostoso, tudo tranquilo, ela e o parceiro, de repente, faz alguma coisa, né? Que é pra quebrar esse equilíbrio que tá o relacionamento, que ela precisa sempre de, sabe? Do suspiro, tá? E tem aquele que foge das coisas, tá? Aquele que se esquiva das coisas. O que ele puder fugir de situações desagradáveis, o que ele puder fugir de coisas que não o agradam, o que ele puder fugir daquilo que o incomoda, o que tem dificuldade para lidar, ele foge, tá? E tem o crítico, né? Aqui, que na verdade todos nós temos o sabotador crítico, tá? É como se ele fosse o pai de todos. Tá? E aí tem alguns que são mais críticos consigo mesmos, tem outros que são mais críticos com os outros, tem outros que são mais críticos às circunstâncias, às coisas, aos acontecimentos, tá? Então nós temos todos esses sabotadores, tá? Alguém aí se identificou com algum comportamento? Consegue me dizer se identificou com algum desses que eu falei? Eu esqueci de um, perfeccionista, tá? Tem aquele sabotador perfeccionista, tá? O que é o perfeccionista? Tudo tem que estar muito lindo, muito perfeito, do jeito que ele entende como perfeito, porque senão ele não se sente bem, sabe? Ele se sente inseguro, ele se critica, ele não faz as coisas, tá? Então, eu vou falar pra você agora. Adoro coração. Sobe coração aí pra mim que eu adoro coração, tá? Gente, lembrando que eu não costumo ficar respondendo perguntas aqui. Então, se você tiver 1 zilhão de perguntas pra fazer, eu vou amar receber lá no direct e vou te responder, tá? Vou responder diretamente pra você, posso responder através de um story, tá? Mas eu vou te responder. Ou posso te responder através de um vídeo, mas eu vou responder, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tiver, manda lá no meu direct, tá? Que eu respondo, beleza?
Então vamos lá. Temos, ai, corações, gente, ó, tô aqui, corações, obrigada. Tem um sabotador chamado insistente. O insistente é aquele perfeccionista que eu falei pra vocês. Então, o insistente é aquele que ele quer fazer, por exemplo, uma surpresa pro parceiro ou pra parceira, mas não deu tempo de comprar uma flor, ou ele foi no lugar e não tinha aquela flor. Pronto, já não quer fazer mais nada, porque não vai estar perfeito. Esse é o insistente, tá? Tô amando os corações, ó, corações pra vocês também, podem continuar me mandando, tá? Você, ai meu Deus do céu, sabe que eu atendi semana passada 2 pessoas que tinham esse sabotador. Uma delas, inclusive, me falou que estava quase desistindo de fazer a comemoração do Dia dos Namorados. Ela falou pra mim, porque aquilo que ela estava fazendo pro marido não estava exatamente como ela imaginou que ficaria. Você acredita, gente? Ela estava deixando de comemorar o Dia dos Namorados com o marido, porque tinha um detalhezinho naquilo que ela programou para fazer que não estava exatamente como ela queria, na comida lá que ela estava preparando. Pensa! Nós temos o prestativo. O prestativo é o bonzinho, tá, gente? O prestativo é o bonzinho. O prestativo é aquele que diz sim, que diz amém pra todo mundo. É aquele que não gosta de comer carne, mas que faz carne todos os dias pros outros. Sabe? Conhece alguém assim? Alguém conhece alguém assim? Que mesmo não gostando de alguma coisa, faz pelo outro? O prestativo é aquele que... Ó, vou pegar minha colinha aqui, gente. Eu preciso de um lugar aqui assim, ó, na minha frente pra eu ter a colinha, né? Senão eu fico saindo toda hora do vídeo. Mas vamos lá. O prestativo é aquele assim que às vezes não tá nem namorando, mas ele age com a outra pessoa como se estivesse namorando, né? E ele é tão bonzinho, tão queridinho, tá? Sério, Carol? Fala aí pra mim com qual que você tá se identificando. Ele é tão bonzinho, tão queridinho pro outro, que ainda nem começou um relacionamento, eles estão só se conhecendo, que às vezes a pessoa foge, fala assim, meu Deus, mas tá demais. É o outro que foge. Ela se sabota, que jeito? Sufocando o outro, porque é muito boazinha, muito queridinha, sabe? Às vezes a pessoa até brinca, fala alguma coisinha de brincadeira, só pra ver se ela vai dizer que sim, tipo uma coisa esdrúxula. E a pessoa diz que sim, tá? Eu tava num grupo de coaching, um grupo terapêutico, na verdade, com algumas pessoas, e um dia a gente resolveu falar sobre isso, sobre os sabotadores, e tinha uma lá que era prestativo, o sabotador mais alto dela. E aí a gente percebeu o quê? Que todas nós falávamos e às vezes ela não falava nada. Ou ela sempre era a última a falar e não dava tempo, acabava o nosso tempo da reunião e ela falava muito pouco. E daí nós falamos, então vamos parar com esse negócio. Semana que vem você vai ser a primeira a falar. E aí, quando chegou na reunião da semana seguinte, a gente teve que lembrá-la. Porque ela falou assim, você tem certeza? Ai, gente, é mesmo. O prestativo é assim, tá? Ele faz mais pelos outros. E como a Fernanda falou, pode estar fugindo de coisas dele? Pode estar fugindo de coisas dele, sim, tá? Nós temos o hipervigilante. O hipervigilante é aquele que imagina coisas ruins, tá? Ele imagina coisas ruins. Então, dentro do relacionamento, né? É aquele que pode imaginar assim, nossa, mas tá tão legal aqui, né? Eu e meu marido, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa de ruim. Daqui a pouco ele vai, sei lá, não vai mais querer ficar comigo. Daqui a pouco, enfim, tô meio ruim para pensar, para pensar num exemplo aqui. Mas o hipervigilante é esse que, mesmo quando as coisas estão boas, ele fica imaginando que alguma coisa de ruim vai acontecer, tá? Ele fica sempre naquela expectativa de que algo que vai desagradar a ela vai acontecer, tá? Tá sempre meio que ansioso, assim, sempre esperando pelo pior, sempre esperando de que aquela coisa boa que ela tem não vai durar por muito tempo, tá? Esse é o hipervigilante. O inquieto é aquele que eu falei que tá sempre em busca de emoção, tá? O inquieto, ele precisa de variedade.
Isso, Valesca, isso mesmo. O hipervigilante não relaxa, ele tá sempre tenso, né? Sempre estressado, mas não no sentido de bravo, de nervoso, né? Mas estressado no sentido de que ele tá sempre esperando que no próximo minuto, no próximo qualquer coisa, vai dar. Eu não queria falar de novo, mas vai dar merda, tá? É isso que ele espera, que vai dar M, tá? Esse é o hipervigilante, tá? É aquele adolescente que, assim, ele vai fazer vestibular, mas ele tem certeza que não vai passar, sabe? É isso. Às vezes ele se inscreve no vestibular de um curso que é menos concorrido, porque ele tem certeza que o vestibular que ele quer, ele não vai dar conta de passar. Tá? Esse é o hipervigilante. É aquele que o marido sai para fazer compras e ela fica falando, ele não vai comprar tudo que eu quero, ele vai comprar de marca diferente. Ou, ele foi de moto, meu Deus, como não gosto. Gente, moto é acidente na certa. Moto, e aí a pessoa fica sempre nessa coisa de esperando por algo ruim. Como a Valesca falou, não relaxa, tá? Não relaxa, não aproveita, não curte. Tá? O inquieto está sempre em busca de emoção, sempre em busca de algo novo, sempre em busca de variedade. Então, como eu falei, pode ser uma pessoa que troca de relacionamento, pode ser uma pessoa que troca de emprego, pode ser uma pessoa que, sei lá, tá sempre com cabelo diferente, fazendo coisas diferentes, tá? Vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho esse sabotador, tá? Eu tenho esse sabotador. E eu realmente gosto de mudança, gosto de variedade, gosto de... Na época que eu tinha mais cabelo, antes de eu perder os cabelos, eu era uma pessoa que mudava de corte, né? Eu era uma pessoa que tava com o cabelo comprido, de repente vinha com ele curtinho, uma pessoa que tava loira, de repente passava uma tinta mais escura, enfim, que cortava uma franja, então muito difícil me ver. É muito engraçado ver do meu primeiro filho. Eu todos os meses tirei fotos de grávida e cada mês eu estava com um cabelo diferente. Então teve mês que eu tava mais loira, depois eu tava menos loira, que eu tava sem franjinha, com franjinha e por aí foi. E aí quando ele nasceu, ele tinha poucas semanas, ele não tinha nem um mês de vida, eu cortei o meu cabelo. Então eu gosto disso. E eu pedia pro meu marido também, porque assim, a pessoa gosta de mudança, de variedade, mas nem sempre de uma maneira ruim, negativa, tá? Pode ser negativa, como eu falei, às vezes uma pessoa que tá tudo bem, tudo tranquilo no relacionamento, ela acha que tá muito calma e vai lá e provoca alguma coisa, às vezes pode provocar inclusive uma briga. Pode ser que ela provoque alguma coisa tipo, vou fazer uma surpresa, vou vendar os olhos dele e vou levá-lo num lugar bem bonito, enfim, ou vou colocar pétalas de rosa na nossa cama, vou vendar, né, e vou chamá-lo aqui, quando ele chegar do trabalho vai ter uma surpresa, não sei, isso também pode acontecer, mas o inquieto pode também provocar coisas, provocar situações, né, que são negativas, porque ele precisa da emoção, tá? O controlador, autoexplicativo, né? O controlador. O controlador é aquela pessoa que não relaxa também, porque ela precisa ter o controle de tudo e de todos. Ela tá sempre tensa, daí essa sim pode ser um pouco mais brava, mais sisuda, mas o controlador, ele precisa ter o controle das situações, ele precisa ter o controle das pessoas. Pode se tornar, sim, uma pessoa talvez até mais ciumenta, né? Aquele stalker, sabe? Sabe aquele, o parceiro, a parceira que fala assim, tá online, né? Com quem que você tá falando no WhatsApp? Tá? Esse é o controlador. Temos também o esquivo, tá? O esquivo é aquele que foge das coisas. Ele foge das situações desagradáveis, tá? Ele é aquele que teve, o parceiro fez alguma coisa que ele não gostou, e em vez de falar sobre o assunto, não fala, guarda, porque não quer entrar em contato com o conflito, né? Não quer falar sobre aquilo que desagradou. Ele sempre busca estar bem, estar numa boa, nem que ele tenha que não falar sobre aquele assunto, tá? Vai vendo aí se você se identifica com um, e eu já falei qual que é um dos meus sabotadores,
Mas eu te contei uma historinha aí sobre mim e quero que depois você me diga qual você acha que é o meu outro sabotador, tá bom? Então o esquivo é isso, ele foge, tá? Ele não enfrenta as coisas. O hiperrealizador. O hiperrealizador tem que estar sempre ocupado. O hiperrealizador é aquele que está sempre realizando coisas, fazendo coisas. Provavelmente uma pessoa que trabalha demais. Se ela não trabalha demais no trabalho, ela talvez trabalhe demais depois que sai de casa também, sabe? Depois sai do trabalho também. Então é uma pessoa que trabalha demais no emprego, no serviço, no trabalho, mas às vezes é uma pessoa que sai realmente às 6 do trabalho, quando chega em casa ela ainda busca outras coisas para fazer. Então ela tem um outro emprego ou ela tem outras coisas, outras atividades, porque ela só se sente bem enquanto está constantemente fazendo coisas, entendem? Então pode ser um workaholic, pode ser uma pessoa que trabalha demais, né? E aí ela vai dizer assim, é uma pessoa que vai dizer que eu tenho muita coisa para fazer, então não tem tempo para ficar com os filhos, não tem tempo para ficar com o marido, com a esposa, né? Não tira férias, sabe? Ou se tira férias, não relaxa, não larga o celular, não larga o computador. É uma pessoa que tá no final de semana também, sabe? Não para ficar com o parceiro, com a parceira, por quê? Porque precisa sempre estar fazendo coisas. E isso se manifesta muitas vezes na questão do trabalho. Deixa eu ver a hora aqui, gente. Temos um tempo ainda. Depois nós temos o vítima, aquele que eu falei, o vítima, nada dá certo pra ele, né? Ele sempre é injustiçado. O vítima é aquele que sempre acontece coisas ruins com ele é sempre o coitadinho. A tendência dele é sempre de ser o mártir, sabe? É sempre de ser aquele que é o coitadinho da situação. É o coitadinho de todas as situações. Esse é o vítima. E, por fim, nós temos o hiperracional, que é aquele que tem tendência de ser rígido, de ser racional, de não querer entrar em contato com as próprias emoções, então tem dificuldade de entrar em contato com a emoção do outro também. São pessoas que têm mais dificuldade de se entregar mesmo pro relacionamento. Não tô dizendo que não se relaciona, tá, gente? Todas as pessoas, como eu falei, todos nós temos sabotadores, né? E são pessoas, sim, que se relacionam, que têm um relacionamento. Mas que pode ser aquele relacionamento que o outro acha que ele é frio, né? Que ele é distante. Por quê? Porque ele tá sempre trabalhando com base na racionalidade, tá? Sempre é a cabeça dele que é mais importante do que a emoção. Então, é uma pessoa que tem dificuldade realmente de entrar em contato com a emoção, tá? Então, quero saber aí, se você conseguiu se identificar com algum sabotador seu. Se você conseguiu identificar qual que é o meu outro sabotador, coloca aí pra mim. Se você conseguiu identificar qual que é o seu outro sabotador, tá? E aí, eu vou falar uma coisa pra você. Vou falar sobre o meu sabotador e do meu marido, e vocês vão entender como as coisas se conectam, né? A primeira live foi sobre comunicação, essa é a segunda live. E aí, quando a gente vai trabalhar relacionamento, não dá para trabalhar uma coisa só, porque tá tudo interligado, tá? O seu sabotador também interfere na comunicação, porque o hiperrealizador não tem tempo para falar sobre o relacionamento, né? O hiperracional não vai falar sobre as emoções, né? Só vai falar sobre a razão, só sobre os fatos. O esquivo vai fugir da conversa. O vítima vai sempre se colocar como coitadinho na conversa, né? E por aí vai. Vão pensando. E aí, gente, fazendo uma ligação da live que eu falei sobre comunicação e o sabotador meu e do Edu, o dia que eu descobri qual que era o meu sabotador, eu entendi algumas coisas. O dia que eu descobri qual era o sabotador do Edu, eu entendi todas as coisas, tá? Porque o meu sabotador esquivo é alto, além do inquieto. E o sabotador esquivo do Edu também é alto. E aí eu entendi por que muitas vezes a gente tinha questões no nosso relacionamento que eu pensava,
depois a gente conversa sobre isso. Eu nunca conversava e eu pensava assim, isso não é importante para ele, porque ele não me procurou para falar sobre isso. Mas por quê? Porque ele também é esquivo. Então ele também fugia da conversa. Ele também fugia da conversa. Porque fugir da conversa é o quê? É fugir da dor. É evitar o conflito. E é isso que o esquivo faz. Lembra que eu falei para vocês que eu precisava marcar os meus exames depois da quimioterapia? E que eu passei 5 dias me enrolando para fazer isso? Depois que eu recebi as guias do plano de saúde. Nossa, eu esqueço muito esse plano de saúde. E eu levei 5 dias para fazer a liberação das guias e depois levei lá mais 2 ou 3 dias para agendar os meus exames. Eu estava me esquivando de uma dor minha aqui. Meu Deus, será que tá tudo bem mesmo, né? Mas voltando aqui então eu tô falando isso para vocês entenderem o quanto que os nossos sabotadores nos atrapalham, nos passam uma rasteira, sabe? Então o dia que eu entendi qual era o sabotador do meu marido, eu entendi por que nenhum de nós dois conversava. Não é que aquele assunto não era importante para ele, não é porque aquilo não tinha machucado ele, é porque ele fugia, assim como eu estava fugindo, mas eu fugia e achava que para ele não era importante. Talvez ele pensasse a mesma coisa que eu, que aquilo não era importante para ele, né? Que aquilo não era importante para mim, por isso que eu não tinha ido atrás dele para conversar sobre o assunto, tá? Então, o dia que eu entendi isso, eu falei, nós vamos ter que marcar hora, e além disso eu falei que a gente conversava muito durante o banho, né? E a gente perdeu isso aqui, enfim. Quem quiser saber mais isso, assista a primeira live lá sobre comunicação, tá gravada no IGTV, tá? O dia que eu entendi isso, eu falei, Edu, olha aqui, eu falei, você não acha que tem várias coisas que a gente precisa resolver e que a gente sempre deixa pra depois e a gente nunca chega nesse depois, a gente não resolve isso? Ele falou, sim, ele falou. Eu falei, e não tem algumas dessas coisas que a gente precisa resolver que já viraram um problema e que ainda assim a gente não conversa sobre isso? Ele falou, concordo totalmente com você. Ele falou bem assim pra mim, ó, cara de pau. Concordo totalmente com você, mas e aí, como é que vai resolver isso? Falou assim pra mim, mas falou bem cara de pau, assim, sabe? Falei, nós vamos resolver isso. Daí eu falei pra ele, ó, você viu aqui o seu teste de sabotador, o que deu? Eu falei, e o meu também deu isso. Eu falei, então nós fugimos um do outro. Então a gente precisa, como é que a gente vai fazer? A gente vai marcar dia e hora para pelo menos uma vez por semana a gente sentar e conversar sobre alguma coisa que precisa ser conversada, né? E isso melhorou muito. Então, tanto eu diminuí, né, como eu falei, eu enfraqueci o meu sabotador dentro do relacionamento, como eu melhorei a comunicação com o Edu, e daí melhorou mais um monte de coisa, né? Mas isso é papo para outra hora, tá? Então, gente, é isso. Nossos sabotadores, eles se originam lá na infância, tá? Lá na maneira como a gente foi criado, nos modelos que a gente teve, tá? Então, é lá de trás isso. E a gente acaba só descobrindo mais velha, né? Quando a gente normalmente tá na vida adulta, tá? Vão mandando corações aí pra mim pra eu saber se vocês gostaram desse conteúdo, tá bom? O que a gente faz? A gente acaba com os sabotadores? Não, nunca, jamais. A gente enfraquece os nossos sabotadores, tá? E a gente fortalece o nosso lado sábio, tá? Da nossa mente. Então, os sabotadores são aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos ruins que vêm na nossa cabeça, a gente enfraquece eles pra gente fortalecer o nosso lado sábio. Então, quando acontece alguma coisa, né, ruim entre eu e o Eduardo e vem um sabotador na minha cabeça que normalmente diz assim, deixa isso pra lá, deixa isso pra depois eu resolvo, é isso que sempre vem na minha cabeça, melhor não falar sobre isso agora. Eu falo, não, eu tenho que falar sobre isso agora, sim senhora, eu digo pra mim mesma, tá? E aí, talvez eu não vá lá conversar sobre o assunto propriamente dito com o Edu naquela hora, mas eu digo, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa resolver isso, né? E às vezes eu falo, olha, não dá pra esperar até quinta-feira, naquele horário que a gente tem marcado pra gente sentar e conversar. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso
hoje, porque deixar talvez para quinta-feira às 9 da noite é novamente eu deixar para depois. Então tem algumas coisas que eu preciso resolver agora. Então, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Nosso sabotador é como se fosse um inimigo oculto. Você não sabe quem ele é. A gente só consegue lidar com um inimigo que a gente conhece. Então, sabendo exatamente qual que é o seu sabotador, como que ele atua no seu comportamento, quais são as desculpas que o seu sabotador dá para você, tá? Quais são os pensamentos e quais são os sentimentos gerados através do seu sabotador, é que você vai poder lidar com ele, atuar em cima dele e enfraquecê-lo, para você usar mais a sua mente sábia do que a sua mente sabotadora. E se você tem interesse nisso, fala comigo. Fala comigo porque eu posso ajudar você a enfraquecer o seu sabotador, melhorar, né, fortalecer a sua mente sábia para você não passar rasteira em você mesma e nem no seu relacionamento. Lembrando que isso não é um trabalho isolado, é uma construção que é feita junto de muitas outras coisas para você melhorar o seu relacionamento. Então, se você quiser saber mais sobre o que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento com você mesma e o relacionamento talvez com o outro, com o seu parceiro, com a sua parceira, fala comigo. A gente não pode melhorar nada no outro ou em algo externo a nós antes de melhorar a nós mesmos, tá? Então, tudo sempre vai passar pelo caminho do autoconhecimento. Tudo sempre vai se originar a partir do autoconhecimento. E se você quiser começar a desenvolver, a construir o seu autoconhecimento, para você ser uma pessoa melhor para você e para você ser uma pessoa melhor dentro dos seus relacionamentos, fala comigo, tá bom? Eu espero realmente que essa live tenha te ajudado. Se ela te ajudou em alguma coisa, manda coraçãozinho para mim, tá? Eu vou amar receber seus corações. Compartilha depois, agora não, porque a gente já tá acabando, mas compartilha depois essa live através do meu IGTV, lá com outras pessoas, para elas poderem ouvir isso, pegar também caderninho, anotar e ter uma ideia aí de qual que é o sabotador delas, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta que você tiver, manda lá no meu direct que eu vou te responder, com o maior prazer eu vou te responder sim, tá bom? Muito obrigada e até quinta-feira na nossa próxima live, onde eu vou falar sobre valores, tá bom? Valores. Eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo também. Valores é um outro assunto que eu amo de paixão falar, tá? Gosto muito mesmo. E convido outras pessoas para participar da live com você na quinta-feira, tá bom? E já já essa live já vai estar lá no IGTV, tá? Beijo, obrigada e até mais.